Calma aí, galera, que a gente vai começar. Meu povo, vai começar de novo. Todo interior. Olha só. Oh, meu Deus. Tudo desorientado esse troço. 9. Aqui achei o slide. Beleza, vamos lá para nós começarmos. Bom, primeira aula do módulo financeiro. Lá em cima está como aula 9, mas não se importa com isso. Seguinte, nós começamos hoje, então, na primeira aula do módulo final, apenas sobre Excel durante todo o módulo, tá? Então, serão 15 aulas só de Excel. Lembrando que, a partir de agora, essas aulas que nós estamos tendo não faz parte mais daquele conteúdo de revisão de aulas práticas, tá? Então, aqui mesmo. E aí, tudo bem? Que bom ver você aqui presencialmente. Então, ele está falando aqui agora, né? Qualquer um. Pega esse segundo aí, ó. Isso. Só ligar o computador. Então, como eu estava falando, essas aulas, elas já não fazem mais parte das nossas... eu não compartilhei com ela. Aí. Essas aulas aqui já não mais faz parte das aulas de retomada. Porque aquelas aulas que nós estávamos tendo de Word, de PowerPoint, que a gente estava retomando as aulas. Agora já não é mais retomada, já começa oficialmente. Bom? Então, agora as nossas aulas seguem normalmente o plano, tá bom? Travou minha câmera ali, já destravou. Então, eu vou começar a passar para vocês conteúdo aqui do zero, Excel do zero com vocês, tá? Inclusive a parte teórica que eu tenho para poder passar aqui. Então, vamos lá. Ó. As férias. Sim, são as aulas de agora. É o último módulo. Agora a gente começa o último módulo do curso. A gente terminando esse. Isso, aquelas aulas que nós estávamos tendo, que era presenciais, era aula de retomada, agora já acabou. Agora são aulas que a gente continua normalmente no curso, tá bom? E esse daqui, pessoal, é o nosso último módulo, tá? Acabou o curso. Então, ó, oi? As notas do TCM, eu ainda não corrigi. A Thaís já passou para vocês as notas? Então, a gente tá...
Está corrigindo ainda, não se preocupe. Ó, o TCM eu corrigi ele hoje, mas eu não consegui. Provavelmente semana que vem eu já tenho a nota de vocês, tá? Para poder falar sobre o recesso, vocês sabem até quando vai as nossas aulas? Dia 16. Então, a gente entra de férias aqui, então, a partir do dia 23, dia 30. Dia 6, se eu não me engano, a gente retoma as aulas. É isso? Passar para vocês? Sim. Então, ali, ó, duas semaninhas, 2 dias sem aula apenas, tá? Vai ser as nossas férias de final de ano. Por aí, março, provavelmente no final de fevereiro. São 15 aulas, deixa eu ver. Não, mas janeiro, fevereiro. Vai provavelmente aqui, ó, 24, 3, 10 de março, por aí. A gente vai seguindo as nossas aulas. Se a gente precisar ter mais aulas, que a gente vai um pouquinho mais, o período de março não passa, tá? Vamos seguir aqui. Vamos entender um pouco sobre o Excel. A minha câmera está travando. Nossa, estou fixe. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o Excel, como a nossa primeira aula. A gente vai do zero, como sempre, tá? Então, o Excel, ele é um programinha que serve para a gente poder trabalhar com planilhas. Tá bom? Planilhas. O que a gente pode fazer com essas planilhas, além de simplesmente montar dados? Porque quando a gente pensa em Excel, a primeira coisa que a gente tem na cabeça ali já é trabalhar ali colocando umas fórmulas, números, contas, etc, né? Mas com Excel dá para fazer bem mais coisas. Por exemplo, no Excel nós podemos montar gráficos, porque às vezes nós temos uma planilha ali, ó, uma planilha de custos do mês inteiro, ou então do ano inteiro, e às vezes a gente não sabe qual foi o melhor mês que nós tivemos. Então a gente pode montar um gráfico. Com um gráfico é mais fácil visualmente da gente olhar e identificar. Por que naquele mês teve uma curva maior nas minhas vendas e no outro mês foi menor a curva de vendas? Então, com gráfico, visualmente, fica mais fácil a gente poder trabalhar com isso, enxergar o que está acontecendo. Também dá para poder exibir informações dinâmicas com as planilhas, ou seja, vamos supor que eu faça vendas, que eu compre produtos do Paraguai para poder revender. Só que a moeda do Paraguai sobe e desce toda hora por causa do dólar. Então, eu quero que a minha planilha, toda vez que tiver uma alta ou uma queda no dólar, ela já se adeque com os novos custos que virão. Então, eu consigo deixar a planilha dinâmica. Toda vez que mudar o dólar, a minha planilha inteira já muda sozinha, sem eu precisar fazer nada. Então, isso é um exemplo de planilha dinâmica que a gente pode fazer com Excel. A mesma coisa serve para cálculos. Então, vamos supor que eu compro um produto, o produto custa X, mas eu pago metade do preço porque eu tenho uma parceria. Dessa metade do preço, 5% vai de imposto. Não, né? Vai. 20% vai de imposto. Desses 20%, eu tenho que pegar 10% para poder colocar no custo disso que eu estou pagando e os outros, e o que sobra ali é o meu lucro. Então, isso daí é uma conta gigantesca que tem que ser automatizada. E o Excel, ele faz isso. A gente monta a fórmula, coloca o preço de entrada, que ele já traz para a gente o preço de saída. Isso que é a exibição de informação dinâmica com o Excel, que dá para ser feito, e nós vamos aprender aqui no curso, tá? Com o Excel, pessoal, é um programa que tem muita coisa que dá para a gente poder fazer nele. Se você chegar na parte mais avançada do Excel, que eu não sei se a gente vai conseguir ver até essa parte nas nossas aulas do curso, porque aqui no curso nós temos a parte essencial, que é o básico e o intermediário. A gente não chega a ver a parte avançada porque não dá tempo e também porque não necessariamente a gente precisa do avançado. Com o básico e intermediário, a gente faz tudo o que a gente precisa. Mas, se a gente sobrar um tempinho e eu conseguir entrar na parte avançada, eu vou mostrar isso para vocês. O Excel, ele pode criar um programa. Sabe programa de computador? Com o Excel, é como você criar um programa de computador de verdade, um sistema empresarial, né? Só que nem sempre é necessário, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, já entendeu por quê. Também a gente pode importar e compartilhar dados. Então, vamos supor, você tem um monte de dados de clientes seus que estão salvos no Word. Você consegue exportar isso do Word e importar para o Excel. Ou então, você consegue pegar todos os dados de clientes que tem no Excel e importar isso para um outro programa, uma planilha de e-mails, por exemplo. Então, o Excel ele permite a gente trabalhar com importação de dados e exportação. Ou seja, pegar dados de fora e colocar no Excel, ou pegar dados do Excel e colocar para fora. E montar relatórios de modo geral. Então, dá para fazer tudo isso aqui com o Excel e mais um monte de outras coisas, tá bom?
E agora eu tenho uma perguntinha bem pertinente para vocês. O que é uma planilha? Porque o Excel a gente trabalha com planilha. O que é uma planilha? Você não responde, você já viu isso aqui. Os demais que não viram. O que é uma planilha? Planilha é uma tabela. Agora olha aqui embaixo. Qual que é a diferença de uma planilha e uma tabela? Que não só Grupo Guard. Opa, foi? Voltou. Segue a aula. Então, qual que é a diferença de uma planilha para uma tabela? Em uma planilha, nós podemos ter várias tabelas, mas não tem como ter uma tabela em uma planilha. Entendeu? Vem cá. Ó, uma tabela, pessoal, é quando a gente tem ali, por exemplo, eu tenho nome e idade. Aí eu posso colocar lá o nome das pessoas e a idade dessas pessoas. Isso é uma tabela. É uma tabelinha assim. Uma planilha, ela pode ter várias tabelas. Eu posso ter uma tabela aqui, em uma planilha, eu posso ter uma tabela de custos de um mês. Na mesma planilha, eu posso ter a tabela de estoque e na mesma planilha eu posso ter uma outra tabela de nome de cliente. Entende? Então, a planilha eu posso ter várias tabelas de várias coisas separadas. Em uma tabela, eu tenho só dados para colocar e é isso. Além disso, em uma planilha, a gente pode ter mais coisas do que tabelas. A gente pode ter dados flutuantes, eu posso ter texto, eu posso ter imagem. Trabalhava no transportador, ele mexia com várias disso daqui. Isso daqui é uma planilha física. É um papelzinho que eu vou ter várias tabelas, ó, aqui é uma tabela, aqui é outra tabela e aqui é outra tabela. Fica meio que uma confusão isso daqui, mas dá para trabalhar quando você não tem um Excel. Oi. A tabela eu teria ali, por exemplo, o nome de uma pessoa, a idade, e eu colocaria ali. E acabou. Uma planilha poderia ter o nome, idade, e eu poderia ter uma outra tabela. Uma coisa totalmente nada a ver, se eu quisesse. Então, isso daqui é uma planilhazinha que tem, eu acho, que tá meio ruim essa imagem, mas se não me engano, tem uma, duas, tem 3 tabelinhas aqui nessa planilha. Então, é uma planilha física, tem 3 tabelas em uma planilha só, né? O problema de trabalhar com isso daqui, que o Excel solucionou, primeiro que isso daqui é muito confuso, se eu errar aqui tem que passar o toque mágico, né, o Corex no caso. Vontade. A gente pode ter esse gavetão aqui dentro de uma planilha do Excel, tudo divididinho, tudo bonitinho, digitalmente. É só você pensar como se fosse aquelas comandinhas. Sabe quando você vai num restaurante, numa salgadaria, por exemplo, e eles dão uma comandinha? Ou às vezes eles nem te dão uma comanda, mas o cara anota numa comanda que você comprou. Imagina só, no final do dia o cara vai estar com um bolinho desse tamanho de comanda, para ele poder ter salvo o que ele vendeu no dia.
Se molhar, se ele perder 2 comandinhas, já fica tudo errado os cálculos dele. Um bolinho assim. Agora imagine isso daí no final da semana, um bolo desse tamanho, no final do mês, um bolo desse tamanho, no final do ano, um monte de bolo de comandinha. Para você poder somar, ver quanto você gasta no final do mês, quanto você gasta no final da semana, é complicadíssimo. Fora que eu falei que você pode errar uma comanda, você pode errar uma conta. Então, trabalhar com isso daí fisicamente é muito complicado. Para isso, nós temos o Excel. Fez uma conta lá, a conta não vai dar errada. A conta vai... Digamos assim, que você tem isso daqui hoje e o Excel. Tem os dois hoje. Qual que é a vantagem de você não usar o Excel para usar isso daqui hoje? A vantagem é que isso daqui qualquer pessoa pode fazer. Imagina lá o senhorzinho numa venda que ele não sabe mexer no computador, o que só para ele é isso daqui. Até porque o Excel, ele não é uma coisa tão fácil de trabalhar. Então, quando você não sabe mexer com o Excel, a sua solução vai ser isso daqui. Você não precisa de experiência nenhuma. Você não precisa saber mexer no computador e você não precisa saber mexer no Excel, é só você fazer. Mas o ideal é que você saiba mexer, para você fazer uma coisa mais otimizada. Certo? Inclusive, está aí uma das coisas que eu falo para todo mundo. Muita gente fala assim para mim, nossa, o Excel é muito difícil. Não é que o Excel é difícil, é que a maior parte das pessoas que acham o Excel difícil é porque chegou em algum ponto, algum momento, que ela precisou saber mexer com o Excel do nada, sabe? Tipo, eu preciso mexer no Excel. Aí abre a planilha, tem que fazer um monte de coisa e não sabe. Aí torna difícil. Mas quando você aprende o Excel do zero, do comecinho, vai aprendendo aos pouquinhos, aí ele se torna fácil. Certo? Eu digo isso porque teve um aluno meu que ele chegou em mim e falou assim, eu não consigo mexer com o Excel. Porque ele falou assim que na empresa dele, ele trabalhava com peça automotiva, de carro. Então era um monte de fileira, um monte de peça, com um monte de marca, um monte de coisa, e falava assim, você vai ser o responsável por colocar tudo isso daqui no Excel. Imagina o cara que nunca mexeu, tem que colocar tudo uma vez no Excel. Aí é difícil mesmo. Mas se você aprende do zero, do comecinho, passinho, torna muito fácil. Assim como tudo, que a gente vai pegar do zero e fazer tudo de uma vez, não dá, né? Então, aos pouquinhos a gente consegue. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês, e bem do básico, como desde a explicação inicial até o que é cada coisinha no Excel. Ele vai se tornar bem facinho, eu garanto para vocês, tá? Agora, olha só esse dado aqui. O Excel, ele está entre os 10 softwares, ou seja, programas de computador, mais usado por todas as empresas do mundo todo. Espera aí, novamente, o Excel está entre os 10 mais utilizados. Tem um dado mais minucioso, que o Excel é o segundo programa mais utilizado em todas as empresas como um todo. Se o Excel é o segundo programa mais utilizado, qual vocês acham que é o primeiro programa mais utilizado das empresas? Word? Não é. Mas ele está nos 10 também, o Word. O Word e o Excel tem os 10 primeiros. O Excel tem em segundo, o Word eu não sei. O que será que tem em primeiro? O que é mais importante do próprio Excel? O que é mais importante que o Excel? Mais importante não, diga assim, que as pessoas mais utilizam. Não, inclusive o PowerPoint ele não entra entre os 10, tá? O programa mais utilizado entre as empresas é o próprio sistema daquela empresa. Aqui no Sebrae a gente tem um sistema de gestão de escola, não é? Quando você vai numa loja e compra uma camiseta, aqui no sistema do Sebrae, a gente consegue registrar todos os alunos, todos os funcionários. Nós temos aqui também todos os custos da escola, os alunos que estão por vir, as faltas de vocês, nós temos as notas de vocês, temos tudo no nosso sistema aqui. Dá para fazer no Excel? Dá. O problema é que o Excel não é feito para isso especificamente. O Excel é feito com uma planilha geral.
Mas se você botar muito dado no Excel, começa a travar. Aí fica complicado. Certo? Então quer dizer que a gente não usa o Excel aqui? Usa. A gente usa o Excel para as coisas que o sistema não dá conta de fazer. Por exemplo, é um sistema de escola, não de vendas. Então, tem a bancadinha ali, que vende doce, batatinha, essas coisas. Isso não tem como vender no sistema. Então, onde é que eles colocam? No Excel. Então, você entende o porquê que a gente não precisa entender exatamente Excel avançado. Em vários casos a gente usa Excel avançado, porque geralmente na empresa a gente tem um sistema que faz isso. Então o Excel é mais para as coisas ali para quebrar um galho. Antes de eu vir para Franca, na minha cidade lá de Guaíra, que eu trabalhava lá com marketing, tinha um rapaz que ele mexia com Excel, o cara sabia tudo. Ele fazia um programa mesmo para a empresa no Excel. Travava tudo, dava um monte de erro, porque o Excel ele quebra o galho, mas trabalhar com a empresa em cima do Excel como um todo não dá. Lógico, se você tem um mercadinho, se você faz uma coisinha ou outra, um negócio seu que você faz informalmente, uma coisa que está começando, o Excel é excelente. Mas uma empresa como essa, ou com uma loja de colchões, no mercado mesmo, não dá. Aí tem que ser um sistema. Então, o Excel ali é meio que um quebra-galho, uma coisa que você precisa fazer uma hora ou outra, no sistema que você tem ali não passa. Tudo bem? Isso falando do lado empresarial. Se você trabalha para você, tem as suas coisinhas, a gente só pode ver tudo. Tudo bem? Então, explicado sobre o Excel, vamos começar a introdução. Então, posso deixar isso daqui. A galera está assistindo a nossa aula aí online. Eu acho que está travando um pouquinho, tá? Não sei porquê, talvez a internet esteja lenta. Vamos abrir o Excel nos computadores. Só o númerozinho inicial e abrir ele aí. Nossa, na hora de lá, quando a peça tem azul, eu lembro que também pode tá falando do LED da tela, né? Olha só, parece que ela já no Word, né? Assim como eu mostrei para vocês já no Word, no PowerPoint, vou mostrar aqui no Excel também, tá? Quando a gente começa, inicialmente, nós já vemos aqui, né, em planilha em branco. Só que assim como o Word, principalmente o Word, o Excel também tem, se você vier aqui em novo, no cantinho, ele tem alguns modelos de planilhas já prontos. Por exemplo, orçamento pessoal mensal. Olha isso daqui, está pronto. Calendário, orçamento doméstico, com gráfico, um monte de coisa que já vem pronta. Só que o problema é que, assim como o Word, só que o Excel é mais complicado ainda, é que, por exemplo, olha só, lista de estoque com destaques. Provavelmente, essa lista de estoque vai ter alguma coisa que você não precisa para o que você está trabalhando e vai ter algumas coisas que você precisa e não tem. Aí você vai ter que fazer, tirar, colocar e reorganizar. Então, se você não sabe mexer com Excel, você não vai conseguir fazer isso. Então, é por esses motivos que a gente sempre vai começar do zero. Porque você aprendendo do zero, depois que tiver todo o conhecimento, você pode pegar uma pronta como essa daqui, tirar o que você não quer e colocar o que você precisa. Tá? Então, vamos começar aqui uma nova pasta de trabalho em branco. É só clicar que a gente está aqui na interface inicial do Excel. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui no Excel é que no meio dele, ele é diferente, né? Ele tem essas grades, você não consegue escrever exatamente, né? Umas coisas um pouquinho diferentes à primeira vista. Só que também, se você reparar,
Esse menuzinho aqui do Excel, ó, ele é exatamente igual ao Word e exatamente igual ao PowerPoint. Exatamente não. Tem algumas diferenças, mas se bate o olho, você já está familiarizado com isso, né? Formatação, alinhamento, aqui muda. Mas se você vier aqui no inserir, por exemplo, nós temos aquelas mesmas outras coisas, tabelas, imagens está por aqui, minha tela é menor um pouquinho, mas está tudo aí, que a gente consegue encontrar. Tem muita coisa diferente, mas nós vamos aprendendo isso daqui com as aulas, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar somente aqui na parte da página inicial. Então, vamos deixar de estar por enquanto e vamos lá. Bom, como que funciona aqui as planilhas do Excel? Primeira coisa aí que você vai reparar é que... o celular cai e quebra. Primeira coisa que você vai reparar é que nós temos aqui uma grade, que a gente fala, né? Nessa grade aqui, nós temos números e letras. O que acontece? As letras estão nas colunas, está na vertical. Então, se você olhar aqui, ó, letra A começa aqui, vai descendo. Letra B começa aqui, vai descendo. C começa descendo, vai indo. Todo o alfabeto. Depois, nós temos aqui embaixo as linhas. As linhas são por números. Então, o número 1 começa aqui a linha, vai indo. O 2 começa aqui a linha, vai indo. 3, 4, vai indo. Certo? O Excel, ele não é infinito, mas ele tem um número muito grande de linhas e colunas, tá? Você vai ver que A, B, C, D, F, G, quando chega no Z, ele começa a B, a C, a D, ele tem um número gigantesco de colunas e de linhas também, mas não é infinito, tá? Lembrando que quanto mais dados você não aplica, mais ela trava. Você pode ter 5.000 dados, não trava, mas a partir de 10, 15.000, vai travar. Também 15.000 dados, pelo amor de Deus, né? Mas não se engane, né? Então, a gente tem 15.000 dados na posição, dependendo do trabalho. Então, ó, a gente tem aqui as linhas e as colunas, e entre as linhas e as colunas, cria esses quadradinhos. Esses quadradinhos aqui, nós chamamos de células. Células. Uma célula, uma célula, uma célula, 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 célula. E a gente pode clicar. Clicou, ele pega uma célula. Várias células. As células, elas têm nome. É que nem batalha naval que já jogou. O nome das células começa com o nome, a letra da coluna, seguida pela linha. Então, essa célula que eu estou selecionando é a célula J. Certo? Qual que é o nome dessa célula aqui? John, né? E essa daqui? Qual? N3. Yes. 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 Tá muito rápido, hein? Tem algum truque que eu não tô sabendo? Para a gente poder estar cruzando isso aqui vai demorar. Por isso que aqui no canto, ele vai te mostrar o nome do modelo, tá? Então, você não precisa ficar ligando aqui, não. Só você olhar aqui que tem o nome dele. Então, esse daqui é o E6. Esse daqui, lá no canto, está mostrando que é o I9. Por aí vai. Né? Agora, uma coisa que é importante vocês entenderem, que isso também funciona para o Word, tá? É que a gente vai tentar evitar ao máximo usar o mouse. E aí, Conrado, como é que a gente vai mexer nesse negócio sem usar o mouse? Com o teclado. Porque o teclado nós utilizamos para digitar. Se você já está com as duas mãos digitando, se você tirar a mão para colocar no mouse, você perde um pouco de autonomia, tempo de trabalho. Isso parece que é besteira, mas de acordo com o tempo, quando você começar a mexer só no teclado, você vê que se agiliza bastante sem ter que colocar a mão no mouse. E para isso, ó, como se fosse um joguinho, tem as setinhas. As setinhas aqui, mexe aí. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro, sobe e desce. Então, se você precisar caminhar, você pode estar utilizando ali o teclado. Lógico, se a minha célula está aqui e eu preciso ir lá para o final, eu não vou ficar fazendo tudo aqui, né? Eu demoro mais do que fazer isso. Com um clique.
É só para vocês saberem que a gente tem várias teclas de atalho com o teclado que a gente vai procurar utilizar em vez do mouse, tá? Então, beleza. Vamos montar aqui uma pequena tabelinha. Lembrando que, assim como no Word, assim como no PowerPoint, se você segurar o Ctrl no teclado e enrolar a bolinha, você coloca o zoom ou tira o zoom, tá? Só segurar o Ctrl e enrolar o olho para frente e para trás. Aqui eu trabalho com bastante zoom para ficar mais fácil de vocês enxergarem, mas você não precisa de tanto zoom assim, tá? Aqui eu trabalho com zoom e eu trabalho sem exibir aqui, ó, a barra. Tudo eu dei expoente fica mais fácil para vocês, tá? Mas aí você não necessariamente precisa fazer isso. Bom, você vai clicar em uma célula que vai ser a célula onde você vai começar a sua tabela. Eu vou começar a minha aqui. Tem gente que gosta de começar bem no começo, que é na célula A1. Eu não gosto porque eu tenho um gasto de começar no começo. Eu gosto de começar no meio. Por quê? Frescura minha. Mas tá lá. Escolhe um lugarzinho, eu vou começar aqui, nesse ponto. E é muito simples. Quando você tem uma célula selecionada, como essa daqui, seja porque você clicou nela ou porque você usou a setinha para poder movimentar, qualquer coisa que você digitar, já vai escrever lá. Então, vamos escrever aqui, ó, uma tabela com nome. Vai. Nome é só digitar, que ele já escreve naquele ponto para você. Posiciona aí, escreve. Nome. Vamos colocar aqui, então, nome, idade. Só que, vamos lá, nome e idade. A próxima célula que eu vou vai ser essa, não é? Só que, como eu falei, a gente não vai trabalhar aqui com o mouse. Você pode tanto apertar a setinha para ele passar para o lado, quanto você pode, inclusive eu recomendo que você faça, em vez de apertar a setinha, apertar a tecla Tab, tá aqui em cima. O Tab, ele vai para o lado. O Enter, ele desce. Certo? Então, Tab, eu vou para o lado. Vamos colocar lá, então, idade. Escreve aí. Idade, aperta Tab, vai para o próximo e coloca cor. Nome, idade e cor. A cor, no caso, se é a cor favorita, tá? Se é um azul, se é amarelo que você gosta. E aí, você vai fazer o seguinte. Quando você acabar de escrever, aperta Enter. O Excel ele vai identificar que você fez uma tabela e o Enter, em vez de descer para cá, ele vem para cá, porque ele sabe que esse é o começo dessa tabela. Então, o Excel tem essas formas de identificar. Se não for, não tem problema, é porque ele ainda não entendeu como é que está funcionando a sua tabela. Mas só de você escrever o nome, idade, cor e escrever uns dados ali, ele já identifica e o próximo índice vai para baixo, tá? Então, aqui é bem simples. Vamos começar comigo. Nome, Conrado, 25, como idade. E essa cor que eu coloquei aqui é para mostrar para vocês que, olha só, nome é um texto, idade é um número. A gente não precisa nos limitarmos somente a textos e números. A gente pode trabalhar com outras coisas. Por exemplo, a minha cor favorita aqui, eu vou colocar... Qual é a minha cor favorita? É branco, mas eu vou colocar aqui azul, tá? Só que, em vez de eu escrever azul, que eu não vou fazer isso, eu vou colocar um outro tipo de dado no Excel, que não é texto nem número, que é cor mesmo. Aqui em cima, ó, tá vendo aqui na formatação? Tem um A. O A ele vai pintar a cor da letra. E do lado do A tem um balde. O balde ele vai pintar o fundo da cor, o fundo da célula. Então, ó, vou pegar esse baldezinho, a setinha do lado do balde. Cliquei na setinha do lado do balde, eu posso pintar a minha célula de alguma cor. Tipo azul. Então, nome Conrado, idade 25, a minha cor é azul. Eu gosto. Tudo bem? Aqui já tem um. Vamos para o próximo dado. Apertei Enter, ele não desceu, não tem problema se isso acontecer, tá? É só ir organizando aqui. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Nome,
Maria Eduarda. E aí vai acontecer um probleminha. Porque Maria Eduarda, olha só. Maria Edu... Ó, não vai caber. Oi? Ah, você falou que era Maria Eduarda? Estou confundindo, então. Quem tem nome composto aqui? Cláudia? Ah, ó, já não vai caber, tá vendo? Mas não tem problema não caber. Você pode continuar escrevendo mesmo que não caiba. Com certeza que era Maria Eduarda. Ah, essa é Eduarda. Esse nome não tem graça. Oi? É, todo mundo achava, tá vendo? Ela ligou aqui no Sebrae, pediu para tirar o Maria de propósito, só para poder fazer isso aqui. Ó, quando você tem um nome muito grande que não cabe, não tem problema. Eu escrevi, ou aperto cabe para ir pro lado. Tá vendo que tá meio que cortando ali? Tá meio que limitando para mim? Que idade? 54. Quando eu escrever, ó, e der um enter, vou confirmar, ele cortou o nome, né? Por quê? Quando não tem nada escrito ó, na frente, se não tem nada escrito na frente, ele vai, ele invade. É a invadindo aqui é a coluna dele, no meu caso, a coluna dele, tá? Tá que eu invadindo. Se eu escrever alguma coisa aqui, ó, quanto mesmo? Desculpa. 54. Quando eu dou enter, aí ele corta. Porque agora não pode invadir, porque agora tem dado na minha célula. Tá? Só que quando não cabe alguma coisa, a gente pode ajustar o tamanho para caber. Como é que a gente faz de aumentar o tamanho de uma coluna? É assim, ó. É só você seguir aqui, ó, essa linha, ó, a linha que está cortando essa daqui. Segue ela. Aqui em cima, tá vendo? A linha vai até aqui em cima. O mouse tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Pra você poder alargar ou diminuir. Não pode ficar assim, tá? Tem que ficar assim. Ficou desse jeito aqui, clicou, segura e vai aumentando. Aí, um pouquinho. Oi? Entendi. É. Tem duas opções. Você pode clicar e aumentar do jeito que você quiser, ou você pode clicar duas vezes, como o Herbert falou aqui. Clicou duas vezes, ele ajusta, ou seja, ele pega o maior dado que tem, clicar duas vezes, ó. Ele pega o maior nome que tem ali e deixa a coluna ajeitada para aquele tamanho de nome, tá? Ele fica justinho. Então, duas vezes ele ajusta automático. É porque eu, pessoalmente, prefiro vir aqui e deixar um pouquinho maior, porque eu nunca sei se vai ter um nome maior do que esse. E também que, quando ele deixa muito justo, é muito justo. E eu gosto daquele respiro, sabe? Mas é algo pessoal, tá? Clicando duas vezes, ele ajusta o tamanho ideal que tá ali. Qual é a sua cor favorita, Cláudia? É, pra ficar... Porque branco já tá branco a célula, né? Próximo. Ele é over... Sim? Acertei de primeira? Ó. Idade? Cor? Deixa aqui mais. Nome? Daiane ou Ná? Idade? Cor? Vermelho. Lá no fundo, nós temos Nico 2F, assim? Idade? Cor favorita? Roxo. Tem púrpura, certo? É meio que roxo, né? Então, montem a tabelinha vocês. Ah, é verdade. Aquela que eu tinha escrevido eu apaguei. É Maria Eduarda, né? E 20. Cor favorita? Minha água tá aqui.
Pessoal que está assistindo, o pessoal que está assistindo a nossa aula aí gravada, aí pelo YouTube, ou aqui pelo Zoom ao vivo, tá? Que aqui é a Beatriz e a Larice, depois vou colocar a presença para vocês aqui. Não esqueçam de responder o formulário. A nossa aula vai cair agora. Eu tenho mais uns 10 minutinhos de aula com o pessoal aqui na sala, tá? Esses 10 minutos eu acho que não sei se dá para gravar. Mas as perguntas do formulário eu já coloquei durante a aula, tá? Depois vocês vão lá e respondam. Não esqueça de responder, porque vale nota, tá bom? Dos 3 professores, da Thaís, da Vânia e do Conrado. Principalmente o meu, porque eu sou mais bonito. Então não esquece de responder lá. Tá bom? O que foi que vocês estão falando aí, gente? Falando verdades aqui, ué. Então, um abraço. Eu vou deixar gravando aqui, falta 1 minuto e meio para ele cair, mas se cair já sabe, tá bom? Nos vemos na próxima aula e tenta comparecer aqui no Sebrae presencialmente para a gente poder praticar. Tá bom? Pior que tô relaxado, viu? Eu tô dando massa, tô dando na cara mesmo, deixa assim. Deixa crescer o mato na cara. O que fazer? Nada. Seguir aqui. Bom. Congelar a tela. Feito isso, vamos trabalhar algumas coisinhas na nossa tabela. E é o seguinte. 2 coisas. Primeiro, essa idade, quando a gente coloca número, por padrão, o Excel joga o número para a direita, que nem tá aqui, tá vendo? Vamos melhorar isso daqui, vamos centralizar esse número ou jogar para a esquerda. Fica mais fácil de ler. Para poder fazer isso, você vai ter que clicar na célula e formatar. Que nem você fez aqui com a cor, tá vendo? Só que, ao invés de a gente clicar um por um, você pode clicar e arrastar. Assim, ó. Clica, segura e arrasta, que ele vai selecionando várias células de uma só vez. Porque quando você formata um, formata todos. Colocar no meio, tá aqui, ó. Centralizar. A mesma coisa vale com o meu cabeçalho